Eu falo a vocês, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, por favor. Hoje eu falei esse sermão para uma outra congregação e acho que muitos não se identificaram. Mas aqui eu acho que temos um pouco a mais de servidores públicos. E no serviço público, quem é funcionário ou foi funcionário, vocês sabem que existe um período chamado estágio probatório. Não sei se todo mundo sabe o que significa isso, mas é um período de 3 anos. Hoje em dia, 3 anos. Durante esse período, o novo servidor ele é continuamente avaliado. Se ao final desse tempo ele for considerado apto, aí ele vai ter direito à estabilidade. E estabilidade no serviço público é algo bastante cobiçado. Se ele não for considerado apto, ele será demitido. Mas se ele adquirir a estabilidade, aí ele não sai, a não ser que cometa uma falta gravíssima. É curioso a gente perceber que a reação de muitos de nós para a vida cristã é justamente igual à reação daquele funcionário público ruim. Aquele que passou o estágio probatório e se acomoda na sua função. E aí muitos de nós dizemos assim: olha, não preciso mais ser avaliado, chegaram as minhas benesses, já sou estável, não preciso mais me preocupar com mais nada. A passagem do Evangelho de Lucas, ela consiste de 2 trechos. Existem 2 textos ali, que nos levam a entender melhor que Deus quer realmente, que Ele espera realmente do viver cristão. O primeiro trecho, ele fala sobre fé, explicitamente. Ele fala sobre fé. E o segundo fala sobre a atitude do servo, sobre a atitude humilde que se espera dos discípulos de Jesus. No primeiro olhar, pode ser que esses trechos não estejam relacionados entre si. A gente acha que eles não têm muita coisa a ver. Mas uma análise com mais carinho do Evangelho, ela nos permite entender que esses 2 textos, na verdade, eles se relacionam muito entre si. E falam muito essa atitude de nós, hoje em dia. Mas antes disso, a gente precisa ter em mente o seguinte: esse texto em Lucas 17, ele é uma continuação de uma série de falas que Jesus teve com seus discípulos na segunda jornada, na segunda fase da jornada em direção a Jerusalém. Antes desse texto, Jesus tinha falado várias coisas aos seus discípulos. Ele tinha falado, por exemplo, que eles não se envergonhassem do Evangelho. Ele falou para eles que eles deveriam carregar suas cruzes e segui-lo. Ele falou para eles sobre como lidar com pessoas no seio da Assembleia que viviam em pecado. Ele falou de perseguições. Essas falas que Jesus veio tendo, essas conversas que ele teve com seus discípulos, foram conversas muito difíceis. Elas falam de um evangelho que traria perseguição, que traria problemas para aquelas pessoas. Eles falam de uma fé que implica em carregar uma cruz. Mas Jesus já pressentia o que ia acontecer com seus discípulos. E é por isso que na epístola de hoje nós ouvimos São Paulo falar a Timóteo: olha, persevere na fé, as perseguições são muitas. Muitas coisas ruins vão acontecer, mas o troféu é daqueles que perseveram até o fim. Porque eles sabiam que para aqueles discípulos o que estava adiante não era tão fácil assim. E é justamente nesse contexto de uma fé que traria muitas adversidades que os discípulos vão e falam para Jesus: aumenta a nossa fé. Por quê? Porque os discípulos tinham medo. E aí Cristo responde a eles de uma maneira um pouco ríspida, né? Ele vai de uma maneira um pouco contundente, que é mais evidente no original em grego que na versão em português. Por que Jesus foi um pouco ríspido com eles? Porque Jesus já tinha falado muitas vezes sobre fé também. Ele tinha falado
que se eles tivessem fé, eles poderiam andar sobre as águas. Se eles tivessem fé, eles poderiam mover as montanhas. E aí vem os discípulos de novo e falam: olha, estamos com medo, aumenta a nossa fé. E aí Jesus responde: ora, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, mesmo que vocês tivessem um pouquinho de fé, que é quase um insulto dizer para eles, vocês conseguiriam mover esta árvore, sair daqui e ali no meio do mar. Esse tipo de passagem nos faz confundir um pouco essa fé de mover montanhas com a fé que nós proclamamos nos credos históricos. Essa fé que simboliza a nossa confiança em Cristo. Nós tendemos a pensar que o primeiro tipo de fé, essa fé do sobrenatural, ela é uma coisa. E o segundo tipo de fé, essa fé que a gente repete nas declarações de fé, no credo, na aliança batismal, é uma outra coisa. E aí o que acontece quando a gente faz essa separação sobre fé de um tipo e fé do outro tipo? Aí nós nos conformamos e nós nos confortamos com esse segundo tipo de fé. É como se nós fôssemos funcionários que passaram pelo estágio probatório, chegaram aqui, foram confirmados, fizeram sua profissão de fé, e dizemos assim: olha, nós fizemos o básico, nada mais que isso é necessário. Mas essa fé, a fé a que Jesus se refere, essa fé, que deveria ser uma mistura de tudo que nós acreditamos, é um pouco diferente disso. É uma fé que nos salva. Quantas vezes Jesus não falou para as pessoas: olha, a tua fé te salvou? A fé em Cristo, ela muda, transforma completamente o nosso jeito de enxergar o mundo. Não é uma fé apenas de credos e de declarações, de crer em alguma coisa ou não. É uma fé proativa, é uma fé que nos permite enxergar uma realidade que é transformada pelo reino de Deus. Ou seja, é uma fé que nos permite olhar para esse mundo que está à nossa volta e enxergar esse mundo como ele deve ser, como a vontade de Deus quer que ele seja. Mas é uma fé também proativa, uma fé que nos motiva a trabalhar para isso. Então essa fé a qual Jesus se refere, ela não é uma fé que nos impulsiona apenas a vir para a igreja, cantar os mesmos hinos, as mesmas liturgias, e sim uma fé que deve nos fazer sonhar e enxergar um mundo que é transformado, um mundo que é transfigurado pelo poder de Deus. Essa é uma realidade que é impossível para nós enxergarmos com os olhos da razão, mas é possível para aqueles que creem que Cristo venceu todas as forças do mal e da morte. E é essa fé, justamente essa fé no poder de Deus, que nos permite entender o que realmente significa ser um servo de Deus. E é aí que as duas falas de Jesus se conectam. O cristão, acima de tudo, ele deve ser um servo. Por quê? Porque Cristo, ainda que ele fosse maior que todos nós, ele veio ao mundo para servir. Mas esse servo, o nosso modelo de ser servo, não deve ser aquele servo que se contenta só com as suas tarefas mínimas. Olha, vim à igreja, tudo bem. Agora eu quero a minha recompensa. Fiz o meu trabalho básico, estou aqui, compareci neste domingo, vou embora daqui a pouco, é isso, acabou. Como aquele funcionário público que chega no estágio probatório: olha, não tem mais nada que eu preciso fazer, é só eu me arrastando por aqui e eu vou para a minha aposentadoria. Cumprir esse estágio probatório de apenas vir à igreja e continuar repetindo as mesmas fórmulas é como ser aquele empregado, aquele servo que faz só o mínimo que é requerido dele. E é aí que entra o tamanho da nossa fé. Porque quando nós somos sustentados pela fé de Cristo, nós somos capazes de grandes proezas. Nós enxergamos os desafios à nossa frente, mas nós enxergamos com um olhar
de que aquilo ali não nos derrotará, que o poder de Deus é maior que aquilo tudo, que a transformação do reino de Deus é maior que aquilo ali tudo. Ter fé, ainda que seja fé do tamanho de um grão de mostarda, significa ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações inteiramente transformadas pela visão do reino de Deus. E aí, nós não vamos querer fazer apenas o mínimo, de aparecer na igreja, né? Dar tchau, falar com as pessoas e ir embora, posando de bom cristão. Nós seremos bons servos, nós aprenderemos a ser bons servos, bons funcionários, aqueles que continuam trabalhando apesar dos desafios, que continuam trabalhando para a construção do reino de Deus. Por quê? Porque nós teremos aprendido a enxergar o reino de Deus, a enxergar o mundo à nossa volta através do olhar da justiça de Deus. E aí nós seremos verdadeiros imitadores de Cristo, aquele que foi o maior de todos os servos e que realizou coisas que parecem para nós impossíveis. Hoje nós pedimos ao nosso Deus: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que nós possamos ver em tudo a Tua mão. Aumenta a nossa fé para que nós possamos sair ao mundo plantando sementes do Evangelho, fecundando os propósitos de Deus para este mundo. Aumenta a nossa fé para que nós possamos nos fortalecer no amor de Cristo, apesar de todas as adversidades. Aumenta a nossa fé para que nós possamos perseverar na vida, sendo sal e luz entre todas as pessoas, a exemplo do Mestre. Aumenta a nossa fé para que nós possamos ser mais iguais ao Cristo, aquele que veio para servir, que veio para nos abrir o caminho ao Pai. Amém.